vai lavar seu TV, leva para uma pessoa que sabe fazer o serviço e também fazer a manutenção prévia. Fazer uma lavagem, que pode ser uma lavagem, como eu falei, um detergente neutro, pode jogar água, e depois a parte de lubrificação bem simples, que é só colocar um pouquinho de WD-40 aqui nos roletes, nos 3 roletes, um pouquinho aqui na parte do câmbio e nos balancinhos, que é do primário. Então, uma dica importante, que é essa, da manutenção prévia, que você faz para você não ter desgaste, né? Que você vai fazer a limpeza. E também você não vai ter o prejuízo de quebrar uma correia. Você fazendo isso, em cada trilha que você faz, ou cada passeio que você faz. Ah, Maralinho, mas eu fiz um passeio tão tranquilo, andando pela beira da praia, subindo uma duna, mas sempre vai entrar uma sujeira, sempre vai entrar uma sujeira. Por exemplo, esse CVT, que estou falando, é um CVT que rodou no final de semana. Então, isso tinha sido lavado, lubrificado, organizado, tá? Então, eu não lavei ele para mostrar a vocês como fica a situação. Essa cor aqui, ó, isso é barro, poeira, tá? Isso aqui é poeira. Então, ó, imagine, isso aqui tudo poeira, ele vem para aqui para os pratos e vem aqui para a parte traseira. Vendo? É tudo poeira. Então, pessoal, você tem que fazer essa lubrificação. Se você fizer isso, você não vai ter prejuízo. Você vai evitar um prejuízo. Tá? Então, é uma dica importante. Ah, Marilinha, mas se for trocar os roletos deles? Bom, não é tão fácil. Mas eu posso dar uma dica. Tá? Tem que ter uma ferramenta adequada para poder você sacar os pinos. A própria ferramenta que você tem para você sacar a correia, certo? Você vai sacar a correia, vai pegar uma 17, que vai ter um uso interno, tirou, puxa o conjunto de dentro. Puxou o conjunto de dentro, você vai sacar os 3 pinos e trocar os roletes. Tá? Então, qual é a ferramenta que é para poder usar? Isso aqui, aí a gente tem a parte de ferramenta, a gente vem com a parte de ferramenta para você desmontar o CVT, você montar e dar a manutenção. Aí vocês entram em contato conosco, nosso suporte, e a gente passa tudo para vocês, beleza? O orçamento, a parte de ferramenta, para vocês terem. Ah, Marilinha, eu quero dar a manutenção do meu TV, beleza? Fica ligado que a gente dá todo o suporte aí para vocês aí, tá? A gente de CVT, como eu já falei, ela é bem importante para o carro, né? E muita coisa acontece no CVT e passa para o carro. Por quê? Porque o motor está dando giro, mas a caixa de marcha não está correspondendo o câmbio. Então, ele é tudo interligado. Quando acontece isso, que o carro dá giro, mas não dá velocidade, ele não marca lá no painel, está dando a velocidade certa. Então, ele entende, a central entende que tem um problema na parte do câmbio. Então, ele entra em modo de proteção. Ele vai lá, aparece lá no painel a luzinha da exclamação, que é a parte da injeção. Então, ele dá ainda uma informação. Limp home, ou ele dá, verifica o motor, tá? Então, ele dá esse sintoma e resultado, tá? No painel. Então, para poder você saber o que é isso aí, você tem que ter um scanner. Mas, quem não tem um scanner, para poder passar no UTV, a primeira coisa que você pode fazer é isso, verificar a parte do CVT. Se o CVT estiver com água interna, acontece a mesma coisa, porque a correia vai deslizar.
Então, depois, é a dica bastante, bem importante sobre a parte de CVT. Uma das coisas que acontece quando quebra também os roletes, ó, isso aqui é uma peça que é do CVT. É essa peça aqui, certo? Então, os roletes vão trabalhar nessa forma aqui, ó, para cima e para baixo. Se vocês observarem, tem uma cavidade aqui, ó. Essa cavidade não é original, é porque quebrou os roletes e ficou ferro com ferro. Então, acaba estragando. Então, isso aqui danificou o CVT. Então, já começou nessa parte, e assim foi estragando os pratos, e teve um prejuízo gigante. Por quê? Porque o proprietário não sabia o que estava acontecendo e continuou acelerando o carro. Então, aconteceu isso. E ele acabou trocando o CVT por completo. Então, teve um prejuízo aí, por volta aí de R$ 6.000. Por baixo é por isso, tá? Então, a dica bem importante é uma prévia manutenção do CVT. Lavagem, uma lubrificação, tá? Uma verificação dos rolês, verificação da correia, coisa que pode quebrar, por exemplo, quebrar a correia, pode quebrar a caixa do CVT. Então, aí você pode ficar com um prejuízo gigante que podia ser evitado. Beleza? Tem alguma dúvida aí? Vamos ver aqui no chat. Pode mandar no chat, Bia. Isso, Paulo. Pode mandar no chat se tiver algum dúvida. Bia, pode mandar no chat se você tiver Ó, pessoal, se alguém tiver uma dúvida aí, só mandar no chat que a gente tira aí, tá? Que a gente tá aqui na parte de CVT, né? Isso aqui é o coração do TV. Sem isso aqui funcionar, o TV não anda direito. Não tem desempenho. Então, perguntando se tem alguma dica para o Polaris 800. Alguma dica? Aí repita a pergunta para todo mundo saber. Se tem alguma dica para Polaris 800. Repita. Bom, teve um companheiro aí que fez uma pergunta aí em relação a Polaris 800. E tem uma dica. Sim, essa dica que eu estou dando sobre CVT serve para o Polaris, tanto com 800, 900, 1000, tá? O 1000 aspirado e o 1000 turbo. Então, isso aqui, sem funcionar, ele vai dar o mesmo sintoma que dá o X3. Tá? Então, essa dica é fazer a manutenção prévia, fazer a limpeza, fazer a manutenção prévia, que é essa parte de limpeza e lubrificação, e verificação dos roletes. Porque também o CVT do Polaris, ele é sensível, ele é um pouco mais fraco do que o Canam, tá? Então, se ele tiver com sujeira, com folga, ele vai quebrar muito fácil. Você tem alguma outra pergunta? Daniel, que não entendeu o que Daniel perguntou, que ele Eu não entendi, Dani, que você fez a pergunta aí. Ele tem um General e Ranger. O General quebra muito, mas CVT e roletes. Aí, qual a dúvida? Pergunta, qual a dúvida? Qual é a dúvida que você está tendo, Daniel? Ele está dizendo que quebra muito. Que quebra muito correia? Isso? Não, está dizendo que quebra mais CVT e roletes. Isso. Bom, Daniel, vou tirar essa sua dúvida aí. O General, ele é um Polaris que deixaram o carro muito pesado, tá? E não fizeram a troca do CVT. Continuaram usando o CVT e ele é um pouco frágil. Então, quando você começa a ganhar a velocidade dele, ele, como é um carro
na verdade, de baixa velocidade, não é de alta velocidade, e a gente quer andar um pouco mais alta velocidade, acaba quebrando correia e acaba quebrando o CVT. Tá? Então, realmente, o CVT do Polaris General, ele quebra com muita facilidade. A gente já substituiu vários aqui, mas, tipo, se não tiver um carinho e andar com ele, acaba quebrando. Não tem, tipo, a gente já tentou verificar, tentar arrumar um jeito de colocar um CVT melhor, mas não tem. Tiago Rodrigues está perguntando qual é o sintoma quando o copo do secundário está com calo, Calo bem onde o rolete trabalha. O TV nunca quebrou o rolete, mas já está com 17 mil quilômetros. Quem é? Tiago Rodrigues. Tiago Rodrigues, a pergunta aí que você fez, né, em relação ao carro aí que já está com 17 mil quilômetros rodado e nunca trocou os roletes. O que pode estar acontecendo aí é que os roletes não são originais, tá? Porque para ele rodar essa quilometragem toda, esse rolete já era para ter quebrado. Uma das coisas é esse calo que acontece no copo do amortecedor, que é o canos. Então, esse calo, exatamente, é que o rolete, quando ele não está quebrado, mas ele está preso, ele acaba fazendo esse calo. Então, o correto é você desmontar e tentar, se dá para poder passar uma lixinha, se não for muito calo, se for pouquinho calo, um arranhão, dá para fazer. Se tiver igual a esse aqui, só substituindo a peça e também os roletes. João Pedro Cabral. Uma outra dúvida. Para trocar a correia do Polaris, tem que ter essas chaves para trocar? Pergunta de Pedro Cabral. João Pedro. João Pedro? E João Pedro Cabral. João Pedro? Não precisa dessas ferramentas. E sim precisa só de um parafuso 6 milímetros, ele é conectado no CVT do Polaris, que ele vai ter uma rosca. Tá? Então, se seu Polaris aí for um Pro XP, É o 800, é o que um 800, então, se for um 800, ele vai ter uma ferramenta específica, original do carro, que ele encaixa na lateral do rolete e faz a substituição, que você abre e fecha o CVT, tá? Clodoaldo Bastos. Os roletes têm peso no site. Alguns para Maverick X2 tinha gramas diferentes. Muda o quê? Ele está dizendo que tem peso no site. Eu acho que ele pesquisou. Sim. Então, alguns para Maverick X2 tinha gramas diferentes. Muda o quê? Qual a diferença? Qual a diferença? Bom, se ele tem peso, o rolete. teve um companheiro que fez a pergunta aí e fez uma pesquisa dos roletes na internet e achou que tem medidas diferentes, pesos, gramas diferentes. Sim, existe. Para quê? É um de alta performance, o outro para original. Então, quanto mais pesado, então ele vai abrir o CVT e vai ter mais torque. Então, quanto mais leve, mais giro tem. Então, a parte, quanto é mais leve, no caso, o original é muito mais leve, então ele dá mais giro. E o torque dele é mais na parte, como eu posso lhe dizer, a parte de giro mais alto, tá? A diferença é só essa. Jonatas Carvalho está perguntando em relação ao CF Moto, a linha Z. Alguma dica de manutenção diferente